Mais uma vez, gente, vocês ainda têm alguma dúvida em relação ao texto que vocês estão criando? Não? Então, vamos lá. Quem tiver a cena, tá bom? Depois. Gente, aqui eu coloquei um pouquinho para vocês. Cadê? Isso aqui eu gostei porque esse coroa, ele fala assim, ó, em relação à dissertação, né? Esses dois caminhos para focalizar as ideias levam a diferentes classificações do tipo textual. Quando o texto dissertativo se dedica mais a expor ideias, a fazer que o leitor ouvinte tome conhecimento de informações ou interpretações dos fatos, tem caráter expositivo. O que eu quero falar aqui? Que o teu texto que você fez, ou ainda está fazendo, que é o nosso texto dissertativo expositivo, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter informações que possam ser válidas para o conhecimento do leitor e que essas informações venham acompanhadas das interpretações dos fatos, tá? Para que o leitor possa saber as diversas visões de cada pessoa que vai falar sobre aquele assunto, reflexões, tá bom? E podemos classificá-lo como expositivo. Quando as interpretações expostas vão mais além nas intenções e buscam explicitamente convencer o leitor, o ouvinte, sobre a validade dessas explicações, classifica-se o texto como argumentativo, tá? Aí aqui, mais uma vez, eu vou colocar outro exemplo. Temos um exemplo aqui de um texto expositivo. A forma temporária como trata os vídeos criados reflete outro aspecto característico desses apps. Em oposição à noção de que tudo o que é postado na internet fica registrado para a eternidade e tem potencial de se transformar em viral. Os aplicativos querem passar a sensação de efêmero. Quem não viu a transmissão ao vivo dificilmente terá nova chance. Nisso, eles se assemelham a outro app de sucesso, o Snapchat, serviço de troca de mensagens pelo qual o conteúdo é destruído segundo após ser recebido pelo destinatário. Vocês perceberam que ele vai tá expondo informações, está interpretando fatos, mas não está puxando a sardinha para nenhum lugar, tá? Não está sendo contrário, nem está sendo favorável, ele está apenas expondo, tá bom? Modelo de texto, exemplo de texto argumentativo. Fazer pesquisa crítica envolve difíceis decisões de cunho ético e político, a fim de que, não importa quais sejam os resultados de nossos estudos, nosso compromisso com os sujeitos pesquisados seja mantido. Admitir aqui. Bom dia. Ingressando. Bom dia. Continuando. Pesquisar seja mantido. A questão é complexa por causa das múltiplas realidades dos múltiplos participantes envolvidos na pesquisa naturalística da visão social. Por exemplo, no projeto de pesquisa de referência neste artigo, havia um componente que envolvia a observação participante da sala de aula, isto é, a observação à procura das unidades e elementos significativos para os próprios participantes da sua situação. Então, aqui no início, ó, ele já está mostrando que não vai ser uma decisão fácil fazer essa pesquisa. Então, isso já é o quê? Uma opinião dele, tá? Aí ele vai colocar aqui que o compromisso dele com os sujeitos pesquisados, que esse compromisso seja mantido, né? No caso, a gente subtém que seja mantido até o fim do processo da pesquisa, tá? Então, são palavrinhas, gente, que nós vamos coletando no texto, que nos dá a ideia
de quando ele é opinativo e de quando ele é expositivo, tá bom? Na aula passada, nós vimos formas de como você iniciar uma tese. Vou só recapitular rapidinho, tá? Então, na tese, no exemplo 1, por exemplo, aqui nós temos uma exposição que foi do geral para o específico. Então, ele começou a falar sobre o marketing e depois ele terminou lá em publicidade infantil, que é o tema da redação sobre publicidade infantil, tá? Então, eu posso fazer isso, professora? Pode. Pode sim. Só não pode se perder, tá? Olha como ele colocou. É fato que que as diferentes ações de marketing exercem grande influência no processo de formação dos sujeitos, né? Primeiro ele começa marketing e sujeitos, mas ainda não entrou na faixa etária que o tema da redação propõe. Só depois é que ele vai. Olha como ele entra. Em se tratando de crianças, o poder das propagandas na criação de hábitos e identidades é bastante grande. Aqui ele vai colocar a problemática dele. Surge, então, o debate acerca dos limites da publicidade infantil. Então, aqui ele já está mostrando que ele vai fazer um pequeno debate em relação à publicidade infantil. E que se debater sobre o tema é importante. Outro exemplo, aqui ele faz uma introdução direta da tese e da proposta, tá? Deveriam existir no Brasil leis para proibir propagandas dirigidas às crianças, com apelo para a compra e consumo de qualquer produto em um país onde as crianças deixaram de brincar para assistirem TV. Não vale a pena deixar que indústrias de produtos infantis abusem disso. Vocês conseguem perceber que ele vai direto na questão do combate, né, à publicidade infantil, e ele já coloca uma proposta de intervenção logo em cima. Deveriam existir no Brasil leis para proibir propagandas dirigidas às crianças. Então, ele já vai de forma radicalizada, tá bom? Introdução direta ao tema. Qual é a introdução direta ao tema? É quando ele já vai conceituando o assunto abordado pela banca. A publicidade infantil é um ramo que vem crescendo muito no Brasil. Afinal, as crianças ainda não formaram toda a base crítica necessária para entender toda a complexidade e persuasão de uma propaganda, fatos que as tornam um público-alvo facilmente convencido, né? Então, aqui ele foi direto à problemática, né, ao tema, publicidade infantil, e faz as suas considerações. Esse exemplo aqui é um exemplo que vocês não podem seguir, por favor, tá? É uma afirmação carente de comprovação. Hoje vem crescendo muito o número e taxas que comprovam a criança como consumista secundário. Então, aqui, primeiro, não deixa aparente o que é a consumista secundária, e nós nem sabemos se no decorrer desse texto a gente vai saber o que é isso. O que esse candidato quis falar com isso aqui? Vocês conseguem perceber que de hoje até comprovam, nós temos senso comum, mas bem comum mesmo, tá? Então, a gente põe esses exemplos que é para vocês verem, né, o que dá para seguir, o que não dá para seguir. Uma exposição com informações dos textos. O que o candidato fez? Ele leu todos os textos motivadores e, com base nos textos motivadores, ele fez esse parágrafo. A área da publicidade voltada a elas utiliza recursos estratégicos, como o uso excessivo de cores vibrantes, linguagem apelativa e voltada ao público infantil, e suas personagens de desenho favoritos. Outro recurso muito utilizado é o horário de exibição. Essas propagandas são transmitidas com mais frequência entre 11 e 12 horas da manhã, quando a criança geralmente chega da escola para assistir desenho, ou ainda entre 3 e 6 da tarde, quando muitas assistem filmes e programas. A gente consegue perceber que existe uma exposição sobre as informações que estão lá nos textos motivadores, mas a gente consegue perceber também que isso aqui não é um parágrafo de tese.
Ok? Estávamos aqui. O que é isso? Ah, isso aqui eu reproduzi, tá errado. Vamos aqui. O que a gente precisa ter para termos um bom texto argumentativo, tá? Primeiro, apresentar uma tese bastante clara, definida, apresentar argumentos diversos para sustentar a tese, objetivos, quantitativos, científicos, ideológicos e universais, mostrar efeitos benéficos da adoção da tese, mostrar que a tese tem opositores e tentar diminuir o valor dos argumentos contrários. Por quê? Porque quando você trabalha muito com argumentos contrários, quando você vai fazer a sua proposta de intervenção, você não consegue tomar partido, tá? E é muito perigoso. Para quem não sabe trabalhar com as oposições, é muito perigoso fazer um parágrafo favorável, outro parágrafo que não é favorável. Como é que tu vai fechar essa ideia? Tá? Eu vou parar aqui, porque eu vou para o outro documento que eu já separei lá, tá? Deixa eu ver se dá para ir direto. Dá. Vocês estão vendo essa... Vocês estão vendo essa tela? Sim ou não? Para mim, está na tela de dissertação argumentativa ainda. Ah, então deixa eu... Para mim tá adiante ainda. Ok. Então eu vou fechar aqui, tá bom? Primeiro. Interromper compartilhamento. Agora. Agora sim. Tá bom. Vamos começar aqui, tá, gente? Aqui o que eu quero mostrar para vocês? Os operadores argumentativos. É muito comum eu dizer assim para vocês, pessoal, tem que usar os conectivos argumentativos, tem que utilizar os operadores argumentativos. Aí eu dou uma planilha para vocês de operadores argumentativos, mas mesmo assim eu ainda percebo a carência desses operadores dentro do texto. Então a gente vai fazer uma análise profunda em relação a esses operadores argumentativos, tá bom? Vou começar por aqui, prestem atenção, por favor. Oswald Ducrot cunhou o termo operadores argumentativos para designar elementos que fazem parte do repertório da língua e têm por função orientar os enunciados que introduzem para determinadas conclusões. São, por isso, responsáveis pela orientação argumentativa dos enunciados que introduzem o que vem a comprovar que a argumentatividade está inscrita na própria língua. A teoria da argumentatividade na língua, criada por Ducrot, apresenta duas noções básicas, a classe argumentativa e a escala argumentativa. É muito importante você ter em mente essas duas expressões, tá? A classe argumentativa e a escala argumentativa. Nós vamos perceber qual é a diferença delas, tá? Classe argumentativa designa o conjunto de elementos que apontam ou orientam para uma mesma conclusão. Observem. A história é a bola da vez. Por quê? Exemplo 1, tá? As grandes livrarias destinam algumas das melhores estantes e balcões a livros de história, argumento 1. Romances históricos estão entre os best-sellers no mundo todo, argumento 2. Revistas destinadas à história, sejam científicas ou de divulgação, têm cada vez mais sucesso, argumento 3. No exemplo, todos os argumentos têm o mesmo valor para levar o interlocutor à conclusão desejada. A história é mesmo a bola da vez. Representando graficamente esses argumentos que compõem uma classe argumentativa, temos, observe, exemplo 2. A história é a bola da vez. Argumento 1, nas livrarias, né, destina algumas melhores estantes para livros de história. Argumento 2, os romances históricos são os mais lidos. Argumento 3, todas as revistas que falam de história faz mais sucesso quando divulga sobre situações históricas. Perdão, voltando aqui um pouquinho. Um pouquinho bem
bem em cima, né, gente? Aqui. Vamos continuar. Mas pode acontecer de 2 ou mais enunciados de uma classe argumentativa se apresentarem em gradação de força, crescente ou decrescente, no sentido de uma mesma conclusão. Nesse caso, temos uma escala argumentativa. Vamos ver aqui. A roupa é um elemento que nos define. Escala argumentativa e classe argumentativa. Não esqueça. Por que que a roupa é um elemento que nos define? Diz aos outros quem somos, diz aos outros o que queremos, diz aos outros o que gostaríamos de ser. O enunciado poderia ter a seguinte forma. A roupa é elemento que nos define, não apenas diz aos outros quem somos, como também o que queremos e até mesmo o que gostaríamos de ser. No exemplo, os 3 argumentos são orientados para a mesma conclusão, mas há uma gradação do argumento mais fraco ao mais forte. É o que nós chamamos de escala argumentativa. Esquematicamente, podemos representar a escala assim. A roupa é o elemento que nos define, diz aos outros o que gostaríamos, argumento 3. Diz aos outros o que queremos, argumento 2. E diz aos outros quem somos, argumento 1. Então, você vê que ele parte daqui para cima, para chegar no conceito de que a roupa é o elemento que nos define, tá? Então, ele seguiu uma escala gradativa. Então, toda vez que você pensar em escala argumentativa, você vai pensar em gradação, um argumento gradativo. Aquele que vai do menor para o maior, do menos importante para o mais importante. Tá bom? Mas, professora, sempre vai ser afirmação? A pergunta, se você for fazer pergunta, ela vai aparecer. Eu não consigo perceber uma pergunta gradativa. Entendi. Ela vai ser afirmativa, sim. Vai ser afirmativa. Por quê? Tu pode até fazer uma pergunta gradativa, mas como é que tu vai responder essa pergunta retórica gradativa, entendeu? Entendi. Eu vejo como uma afirmação, tá? Tá. Existem vários tipos de operadores argumentativos. Nós vamos agora examinar alguns, tá bom? Operadores de adição. Ah, isso aqui é muito fácil. É mesmo. É só empregar lá no teu texto que tá tudo bem, tá bom? Somam argumentos a favor de uma mesma conclusão, isto é, argumentos que fazem parte de uma mesma classe argumentativa. E também, não só, mas também, ainda, até mesmo, inclusive. Estes 3 últimos marcam o argumento mais forte de uma escala. Observem, que interessante. Aqui, gente, quando tu fala e também, não só, mas também, você consegue perceber que aqui tu tem uma classe gramatical, né? Que é uma conjunção aditiva. E mais para frente, o ainda, até mesmo, inclusive, vai marcar uma escala. Por quê? Porque ele pode te dar uma ideia gradativa, tá? Mesmo fazendo a função dele, que é de adição, ele vai dar uma escala gradativa. É um tipo de recurso que tu pode utilizar no teu texto, tá? Exemplo 5. Vamos observar aqui. Nunca confie em um computador que você não pode jogar pela janela, disse Steve Wozniak, cofundador da Apple. Talvez logo após o momento de com uma máquina, mas o ditado que possui anedótico ganha ares sinistros quando é a máquina que tem capacidade de jogar o humano pela janela.
é essa possibilidade que Nick Bostrom, filósofo e professor da Universidade de Oxford, explora no livro Super Inteligente. Gente, isso aqui eu não consigo ler. Ainda sem edição em português, lançado em setembro do ano passado. Na obra, o estudioso sueco argumenta, não mexe meu filho, não mexe, argumenta que é questão de tempo até que nós humanos criemos computadores que surpreendem nosso intelecto. Aqui vai vir o conector. Em um período de décadas, portanto, algumas máquinas terão capacidade intelectual superior à de humanos como Isaac Newton, Charles Darwin e Sigmund Freud. O desafio para não só controlar como surge essa superinteligência, mas também os caminhos pelos quais se desenvolve. Então, esse mais também, né, é uma aditiva, ok? Quando a escala é orientada para negação, usamos operadores nem mesmo. Aqui nós temos a adição. A negação vai vir com os operadores abaixo. Exemplo 6. Deixa eu ver aqui a sala de espera que a gente entrando. Admitir. Há um conflito e as partes não se reconhecem nem pedem mediação. Em lugar de reconhecer desigualdades, distribuição de renda e lidar com isso, se constrói um muro. A mensagem é: aqui não entra. Isso contribui para o ressentimento social e para o aumento do ódio. Mal-estar. Há ainda operador aliás, que acrescenta um argumento decisivo de maneira subreptícia, como se não fosse necessário para dar o golpe final, nos ensina Koch. Aqui o nem, tá? Ó. Há um conflito e as partes não se reconhecem nem pedem mediação. Aqui é para reforçar a negação, tá? Próximo. Leia. Isso aqui. O aliás, tá? O aliás que foi utilizado, foi comentado aqui em cima. Que o aliás vai acrescentar um argumento decisivo sobre. Deixa eu ver a sala de espera aqui. Aliás, no centro de Leida, a 40 km da capital holandesa, há mais bikes do que carros, que ficam estacionados na calçada devido à falta de espaço. O pedestre deve caminhar pelo meio da rua. Aqui ele vai fechar o argumento dele. Operadores de oposição ou contrajunção. Contrapõe argumentos orientados para conclusões contrárias, mas, porém, contudo, todavia, não obstante, no entanto, embora, apesar de, ainda que, posto que. Temos outros? Temos. Onde eu posso achar, professora? Na gramática tem, naquela lista de operadores que eu passei para vocês ano passado também tem, tá? Só que tem em muitos lugares. Você vai... É só procurar que vai achar. Exemplo 8. Máquinas e homens falham eventualmente, por mais preparados que sejam. Contra falhas humanas, há pouco que as máquinas possam fazer. Mas é desejável que se permita ao ser humano tentar corrigir as falhas eventuais das máquinas. Ok? Então, ideia contrária, opositora. Aqui. Embora representante tardio do teatro medieval de Vicente, pai de palco português, está sempre entre os melhores do período. Dele é obrigatório percorrer o Autor da Barca do Inferno, a farsa de Inês Pereira, e o Alto da Compadecida. Né? Muito embora acontece tal coisa. Isso aqui é uma adverbial concessiva. Né? Vale ressaltar, com base em Koch, que os operadores pertencentes ao grupo do mais e do embora funcionam de modo semelhante do ponto de vista semântico, mas de forma diferente do ponto de vista de estratégia argumentativa, tá? Isso porque, enquanto o uso do mais é marcado pela estratégia de suspense, pois o primeiro faz o interlocutor pensar numa data conclusa para depois apresentar o argumento que levará a uma conclusão contrária, o uso do embora é marcado pela estratégia de antecipação,
visto que anuncia de antemão que o argumento introduzido pelo embora vai ser anulado, não tendo peso. Porque, como ela é uma adverbial concessiva, o que é adverbial concessiva? É aquela que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, entendeu? Por isso é que ela vai ser anulada, tá bom? Então, semântica, por isso que é importante, gente, nós sabermos a função desses marcadores. É por isso que é importante nós sabermos a morfologia das palavras, porque a morfologia vai fazer toda a diferença para que nós possamos utilizar essas palavrinhas dentro do nosso texto. Vocês lembram quando eu falo assim, quando eu vou ler um texto de vocês, que eu falo assim, aqui não está dizendo o que você me falou. Por isso que muitas vezes eu chamo você para conversar, né? Porque o que você escreveu não está semanticamente adequado com o que você pensa. E eu consigo abstrair isso porque eu tenho esse contato direto com vocês, né? Então eu consigo saber, meu filho, eu consigo saber mais ou menos a linha de raciocínio que vocês vão seguir, tá bom? Operadores de conclusão. Torturar um corpo é bem menos eficiente do que moldar uma mente. É por isso que a comunicação é uma potência. O pensamento coletivo, que não é a soma dos pensamentos individuais em interação, mas sim o pensamento que absorve e difunde tudo no conjunto da sociedade, elabora-se dentro do campo da comunicação, pois é justamente deste campo específico que vêm as imagens, as informações, as opiniões. Além disso, é também por meio de mecanismos comunicacionais que a experiência se difunde e se transmite em nível coletivo. Vamos aqui, operadores de explicação. Introduzem uma conclusão com relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores, como logo, portanto, por isso, por conseguinte e em decorrência. Aqui, ó, por isso, pois, tá? Operador de conclusão. Outro exemplo aqui. Papo sobre o óbvio. Um troço que me deixa surpresa é descobrir que uma menininha de poucos anos fala: você pode retrucar? E daí? Gato mia antes de aprender a andar? É verdade, mas miar é uma coisa e falar é outra. Não me diga que o nosso falar equivale ao miado do gato, pois esse é um argumento que não aceito. Uma que falar diferente de miar implica raciocinar, e foi isso que subitamente me surpreendeu. A menina fala e pensa. A antecipação do enunciado que contém operador aumenta o seu poder argumentativo, como podemos notar no próximo exemplo. Aqui tivemos o exemplo do pois como um elemento, né, conclusivo, tá? Assim como no anterior, que foi o mesmo elemento mais explicativo, ok? A anteposição do enunciado que contém operador aumenta seu poder argumentativo. Olha o exemplo. Como a geografia é uma área de estudo ampla, ela foi dividida em geografia física e humana, embora os profissionais ressaltem que o objetivo dessa ciência é integrar os dois aspectos. Então, aqui, ele faz uma anteposição do enunciado, e isso faz com que o argumento dele ganhe mais força, tá? Foi o como, tá, gente? Operadores de comparação. Estabelecem relações de comparação entre elementos com vistas a uma determinada conclusão. Mais que, menos que, tanto quanto, tanto como. Vou tentar ser mais claro. Depois que o pintor deixou de imitar a natureza para criar, a partir da tela vazia e dos elementos gráficos pictóricos, entendeu que fazer o quadro é que importava. E para isso, tanto podia valer-se de cores e linhas, de uma figura inventada, quanto de outros elementos, como papel colado, barbante, areia ou o que fosse. O que acontece? Muitas vezes o aluno ele não percebe e ele comete aqui uma falta de paralelismo. O que é a falta de paralelismo? É quando, por exemplo, você coloca aqui a expressão tanto e não completa com a expressão quanto.
Isso acontece, professora? Muito, acontece muito. Talvez por falta de atenção, ou ele estava tão preocupado em colocar as ideias dele no texto, que ele esquece de modelar esse texto, tá? Então, quando lá no Enem aparece assim, candidato, texto com ausência de paralelismo, é isso. É quando você não completa a ideia, tá? Se colocou tanto, esse quanto vai ter que aparecer em algum lugar, tá? De outros elementos, como papel colado, barbante, areia, o que fosse. Realizar o quadro não se limita a pintá-lo, mas fazê-lo. É nisso que Maria Tomazelli se aproxima dos cubistas. Ela também faz o seu quadro, não apenas o pinta. Operadores de alternância. Introduzem argumentos alternativos que levam a conclusões diferentes ou opostas. Ou, então, quer, seja. Esses operadores de alternância, eles também, ao mesmo tempo que eles alternam, eles podem excluir também, tá? Que é tornar inválido o outro argumento, tá bom? Seja para os amantes de adrenalina, seja para os aficionados por parques ou para quem prefere aventurar na peça fora do destino certo para conquistar. Pessoal, vou interromper aqui. Nossa aula já está no fim, tá bom? Tem menos de 1 minuto. Quero aqui desejar para vocês um bom final de semana. Se alguém tiver alguma dúvida, pode retirar lá no AVA, ou enquanto a gente tiver tempo aqui, pode falar também. Segunda-feira, a nossa live vai ser, acho que mais ou menos umas 11 horas da manhã ou 10h45, tá bom? Eu vou colocar o link, tudo direitinho, vou mandar pela Ana novamente, que a Ana me suporta. Vou mandar por ela o link, tá? Para vocês entrarem na segunda-feira, certo? Na sexta-feira, essa foi a nossa última aula, 7 horas da manhã.